Olá, meu nome é Suzana e hoje eu vim falar para você sobre parâmetros e princípios da leitura infantil. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: desde que mundo é mundo, a gente sabe que o ser humano, ele gosta de histórias. Ele se interessa e a vida, ela acontece por meio de histórias. Tanto que a gente percebe pelos resquícios arqueológicos da antiguidade que isso acontecia. Então, uma geração deixava para a próxima geração alguns registros do que havia acontecido. E isso a gente consegue perceber também na tradição, especialmente na tradição oral, que uma geração contava para a próxima geração as histórias que haviam sido contadas a ela, né? Então, a mãe contava para o seu filho as histórias que a sua avó contava a ela. E a gente percebe isso também no mundo antigo, quando as histórias eram cantadas. E por que eram cantadas? Porque era uma forma mais fácil de você memorizá-las. Porque o som, o ritmo, a rima, essas coisas todas facilitavam a memorização daquelas histórias. Então a gente percebe que a história da humanidade, ela é permeada por histórias. Então daí a gente já tira que todo ser humano, em alguma medida, vai se interessar por histórias. Ok, então isso a gente já sabe que existe uma tradição, a gente já sabe que as histórias eram cantadas, a gente sabe também que é importante ter esses momentos em família de contação de histórias. Assim também acontecia antigamente, as famílias se reuniam no final da tarde para contar histórias, e eram histórias diversas, tanto da sua própria família, quanto de algo que havia acontecido na vivência daquela família, na vizinhança, ou alguma história que haviam contado, mas ninguém sabia de fato se era verídica ou não. Então, isso é um fato comprovado, né? Todo homem, ele tem interesse pela história. Então, eu vou contar para você agora, eu vou te explicar algumas formas, algumas abordagens que você pode ter com o seu filho, para que ele se interesse não apenas nas histórias que você vai contar, mas também se interesse na leitura dos livros, né? Para que ele tenha, ele consiga ir nessa fonte original, né? Diretamente, sem precisar de interlocutores, digamos assim. Então, tudo isso começa na infância. Então, você ter um ambiente propício com livros que sejam estimulantes para a criança, né? Que sejam do tema que a criança gosta. Livros que estejam espalhados pela casa, que a criança consiga alcançá-los, consiga manuseá-los. Existe um grande problema que muitas mães não deixam a criança manusear o livro para não estragá-lo, enfim. E aí você deixa de aproveitar a oportunidade do seu filho ter contato com aquele livro e começar a se interessar. É claro que no início ele vai se estragar, vai colocar na boca, especialmente se for um bebezinho, vai colocar na boca, mas você tem que fazer uma escolha, né? Você prefere que essa criança tenha contato com os livros e isso ajude na cultura, né, da leitura dessa criança, ou você prefere que ele não tenha contato nenhum e isso seja um motivo de dificultar esse hábito, né, da leitura do seu filho. É claro que existem livros que são específicos para cada idade. Então, para as crianças menores, você pode comprar livros cartonados, que são aqueles livros das páginas mais durinhas. Você pode também comprar livros de plástico, que inclusive a criança pode levar para o banho. Então, existem variedades diferentes de materiais para essas crianças que são muito pequenininhas. O importante é elas poderem manusear, elas terem acesso, elas saberem que aquilo ali é bom e que elas podem ir lá buscar e devolver na hora que elas quiserem, né? De acordo com a rotina familiar. Então, esse ambiente é importante. Também é importante que a criança veja os pais lendo, porque o exemplo, ele fala muito mais alto do que o momento em que você vai chegar para o seu filho e vai falar, olha, você precisa ler. Mas como eu preciso ler se você não lê, papai? Como eu preciso ler se você não lê, mamãe? Então, é importante que os pais tenham esse hábito e façam essa atividade, leiam livros na frente das crianças. Mas esses dois aspectos, né, o ambiente favorável e os pais, ter os pais leitores, são os dois princípios que mais as pessoas falam, né, que é importante para formar bons leitores.
mas isso não é uma verdade absoluta. É claro que para algumas famílias isso dá muito certo e é o suficiente, mas para a grande maioria isso não é o suficiente. Existem outros critérios que precisam ser incorporados nessa rotina familiar, de forma que a criança ela vá se sentindo mais íntima dos livros, vá tendo mais liberdade para conduzir esse hábito, né? Para cultivar esse hábito. Não conduzir, porque quem vai conduzir é o pai e a mãe, mas para cultivar esse hábito. Então, o ambiente favorável, os pais leitores. Outra premissa, a leitura em voz alta, ela é importantíssima, importantíssima. E ela não é específica de uma faixa etária. Você pode continuar com a leitura em voz alta até os seus filhos adolescentes. Sabe aquela leitura familiar? Onde todos os dias, à noite, as crianças se reúnem, os adolescentes se reúnem entre o pai e a mãe, e aí eles vão contar histórias ou vão ler um capítulo de um bom livro, uma leitura familiar. Isso é maravilhoso e importantíssimo. Mas, especialmente para as crianças menores, isso vai fazendo com que a criança forme um mundo da imaginação, né? Forme o seu imaginário de maneira que lá na frente ela consiga resgatar da memória todas essas cenas, todos esses arquivos, digamos assim, e consiga, juntando com outros arquivos, compor uma cena. Isso vai facilitar a vida dessa criança muitíssimo. Então, a leitura em voz alta diariamente é algo que a gente não pode deixar de lado de jeito nenhum. Mas além da leitura em voz alta, é importante também que o pai narre histórias para as crianças, assim, de preferência de memória. Então, histórias da própria família, dos antepassados, histórias da própria cidade, de heróis, histórias bíblicas, histórias biográficas. Todas essas histórias também narradas especialmente são importantíssimas para essa criança. Também é interessante que o pai invente histórias, para que a criança consiga perceber que ela também vai poder inventar histórias. Então, além dessa primeira parte, né, de montar ali o ambiente, dos primeiros passos nesse mundo da leitura, é importante também que os pais consigam fazer boas escolhas de livros para os filhos. Agora eu me refiro às crianças pequenas mesmo, né? Então, é importante deixar à disposição da criança livros que sejam da temática que ela gosta, né? Então, se é um menino de 8 anos, provavelmente ele vai gostar de livros de aventura. Então, compre livros que sejam de aventura e deixe à disposição dessa criança. Também não vai adiantar, por exemplo, você comprar um livro de romance, para um romance, né, mais adulto, para uma criança de 7 anos. Ela não vai conseguir compreender, vai achar a leitura chatíssima e você vai adiantar algo que ainda não é tempo, entende? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão do tema do livro. Além do tema do livro, é importante também a gente analisar as imagens, né, as ilustrações, aquilo que é apresentado ali junto do texto. Hoje em dia, há muitos livros coloridíssimos, com cores extravagantes, algumas figuras como se fossem rabiscos, sabe? Isso é altamente prejudicial para a criança, porque ela começa a reparar que aquele desenho que ela faz, né, quando ela está começando a aprender a utilizar o lápis, é algo bonito, e não é verdade, não é para ser assim, né? Ela precisa enxergar que aquele é o primeiro desenho aquele primeiro desenho que ela fez quando ela tinha aquela idade, ela o fez porque ela estava aprendendo a desenhar, e que faz parte da evolução, do desenvolvimento humano, esse aprendizado e melhoramento. Então, isso não faz bem nenhum para criar um bom leitor, né? Para que o seu filho seja um bom leitor. As ilustrações, elas são importantíssimas. Ilustrações bonitas, com cores reais, com traçados reais. Isso faz mais importante do que qualquer outra coisa com relação à ilustração. Além disso, os textos, eles precisam ser ricos, né? Então, quando você começa a ler para o seu filho textos com palavras chulas, ou palavras repetidas, ou com uma linguagem muito coloquial, cheia de gírias, isso em nada vai contribuir para a evolução e para o desenvolvimento do seu filho.
Você precisa sim buscar um texto com uma linguagem infantil, mas um texto rico em sentido e significado, não só com relação às palavras, mas com relação também à história que será lida. Uma história muito boba para uma criança, ainda que seja uma criança muito pequena, ela não vai trazer nada de bom para essa criança. Então, essa escolha também do tipo de tema e do nível do texto, ela é importante, porque é sempre bom que você escolha um livro que tenha um texto que vai dar um pouco de dificuldade para o seu filho entender. Especialmente, eu digo ali para aquelas crianças que já leem sozinhas. Então, se você compra um livro que é muito fácil, a leitura dele é muito fácil, o entendimento é muito fácil, o seu filho vai achar chato. Se você compra um livro que é muito difícil, ele não vai compreender e vai começar a criar uma resistência com relação à leitura. Então, o ideal é sempre ele estar assim, um nível acima do seu filho, para que force um pouco essa criança a se desenvolver e para que aquele livro agregue, em alguma medida, algum valor para a criança. Então, são essas boas dicas que eu queria dar para você, são essas orientações que eu queria dar para você, para que você consiga conduzir esse hábito, né? Cultivar esse hábito da leitura na sua família e que você tenha muitos filhos que sejam bons leitores.